Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de EZCAD da Torre Laser. E hoje a gente vai aprender sobre as ferramentas de desenho, tá? Então a gente vai falar sobre esse menu lateral aqui esquerdo que a gente tem. Nossa primeira opção aqui é a opção de seleção. Então é para selecionar os objetos que a gente tem aqui, tá? A nossa segunda é o editor de nó. Então é para editar objetos que a gente tem desenhado ou algum arquivo que a gente exportou via DXF, PLT, algum vetor, tá? Nosso segundo, ele desenha linhas. Esse segundo aqui desenha curvas, então ele parece com o nosso Bezier que a gente tem no Corel, tá? Aqui é ferramenta de criação de quadrados, círculos, elipse, polígonos e depois é texto, tá? Eu vou demonstrar um pouco de cada um e vocês vão ver. O de linha aqui, ó, conforme a gente vai clicando, ele vai unindo. Se a gente segurar o Ctrl ou o Alt, a gente consegue deixar a linha reta, certo? Então a gente deixa ela reta aqui para a gente poder fazer. Então, quando a gente quiser cancelar, a gente vai clicar com o botão direito do mouse. Então, eu terminei aqui, não quero mais. Clico com o botão direito e dou um finish. Então agora voltou automático para a ferramenta de seleção e agora eu consigo selecionar o objeto, tá? Então agora eu vou colocar para editar o nó. Então, ó, os nós são isso, são os pontos que a gente criou. Então a gente tem 4 pontos aqui, porque esses dois últimos não estavam unidos, tá vendo? Eu consegui puxar eles separados. Se eu colocar um em cima do outro e selecionar os dois, lá em cima aparece a nossa barra mudou, para ficar é, conforme o editor de nó. Então eu consigo unir. Aqui ó, tem uma ferramenta que tem dois nós, uma seta que ele vai virar um só. Então unir esses nós, ele virou uma coisa só, não consigo mais separar, tá? Eu consigo separar se eu apertar lá para separar de novo. Separei, beleza. Aqui é uma linha, a gente criou linha. Eu posso transformar em curva, transformei em curva. Então eu consigo curvar ela. Que mais a gente tem lá para brincar? Aqui também converte em curva, só que ela converte em curva de um jeito diferente, quer ver? Se eu não me engano, ela aparece aqui, ó, essas duas setas que a gente consegue puxar para fazer a curva. Então é por essas setas que a gente modela a curva, tá vendo? A gente consegue fazer uma curva desse tipo assim, tá? É, a gente consegue mudar a direção da curva e depois a gente consegue transformar em linha reta de novo, ó, convert to line. Então ele volta para a linha reta, tá? Esse é basicamente o editor de nó. A gente consegue criar mais pontos. Então, se eu der 2 cliques, eu criei mais um nó, dei mais 2 cliques e outro nó, e assim eu consigo colocar quantos nós eu quiser para me modificar do jeito que eu quiser, entendeu? Também conseguimos apagar aqui ó, na setinha de menos, delete node. Então eu consigo apagar quantos nós eu quiser. Eu quero apagar esses dois aqui e vai ficar só aqueles três. Certo? Esse é o nosso editor de nó. Agora eu vou lá no ferramenta que é de curva que parece Bezier, certo? Então, a ferramenta de curva que parece Bezier é assim, ó. Mesma coisa a lógica da linha, só que quando eu quiser fazer uma surta, eu clico e puxo. Então eu consigo fazer a curva do jeito que eu quero. Fiz a curva, tá vendo? Quero fazer pra lá, quero fazer pra cá. Ah, vou dar a volta inteira e quero unir aqui, ó. E tá vendo que ele apareceu uma bolinha ao lado da nossa ferramenta de seleção? Tá ao lado do nosso mouse, então quer dizer que ele já vai unir o nó ali para mim. Então ele já vai criar um objeto fechado. Não é igual a linha que eu tenho que unir pelo editor de nó. Então aqui já é um objeto fechado. Se eu ir no editor de nó, aquele ponto já está unido. Ó, tá vendo? Eles já estão juntos. A única coisa que eu consigo fazer é editar a curva, certo? Então é uma ferramenta de são ferramentas básicas de desenho, né? É bem parecido com qualquer programa de vetorização que a gente tem aqui, ó. Agora vamos para o quadrado. Puxe, você consegue fazer retângulo, tudo que você quiser. Se você quiser que ele já saia na proporção, você segura o Ctrl e puxa, tá vendo? Ele anda só na proporção, para sair sempre igual o tamanho. Tá vendo aqui no size, tá 43.335, tanto no X, que é o horizontal, quanto no Y, que é o vertical, tá? O nosso cadeado aqui tá fechado. Então se eu mudar aqui para 20, embaixo também mudar para 20. Se eu quiser que ele não mude o tamanho na proporção, eu destravo o cadeado abriu e eu consigo mudar
apenas um valor, que não vou mudar embaixo para 50. Então se virou um retângulo aí, certo? Porque eu aumentei no Y 50 milímetros, então ele cresceu para cima, certo? Outra ferramenta que a gente tem no círculo aqui, vou deixar 50 mesmo, fica melhor, é que a gente consegue fazer que a borda dele seja redonda. Então aqui ó, no round, eu coloco all round, all corner round, quer dizer, eu quero fazer todas as bordas serem redondas e eu coloco quantos milímetros para dentro eu quero que ela arredonde. Então aqui eu vou colocar, que arredonde 10 milímetros. É pouco, tá vendo? E aí sempre vai modificar igual, tá vendo? Eu não posso, tipo, quero arredondar um lado só. Então vou trazer tudo aqui para zero. E vou deixar só a borda da esquerda superior arredondada. Vou colocar até um valor maior aqui, ó, pra vocês verem. Tá vendo? O resto continuou zerado. Continua em ângulo de 90 graus. Ou, vou voltar pro zero aqui. Já o cadeado. A gente também pode arredondar um quadrado, indo no editor de nó e puxando, ó. Tá vendo? Como ele não é um vetor, é um quadrado, ele faz, ele anda, o editor faz isso com ele. Então fica mais visual. Para você conseguir ver o jeito que você quer sua borda. Também é bem interessante. Tá. Vamos selecionar aqui de novo. Vou apagar. Círculo. Então o círculo, você não precisa segurar o Ctrl, ele já vai sair na proporção sempre, tá? Então o círculo sempre sai na proporção. Já o elipse sim, você consegue fazer qualquer tamanho. Se você segurar o Ctrl, ele vira a mesma função do círculo, tá? E ele mantém. Vamos aqui para polígono. Vou desenhar qualquer um. Então aqui no polígono, ele está configurado para 6 lados, tá vendo aqui na lateral esquerda? Então eu vou mudar aqui para 3. Então ele vai virar um triângulo. 8. Por aí vai. Então a gente consegue fazer quantos polígonos, quantos lados a gente quiser, tá? 15. Ele vai fazer os 15 lados. Tá, então eu vou deixar aqui com 5. E a gente consegue mudar aqui para estrela. Então, em vez de polígono, eu quero uma estrela. Entendeu? Eu quero uma estrela de 5 lados, uma estrela de 6 lados. 6 pontas, né? 7 pontas. Você consegue fazer a estrela ou um polígono. Você coloca só quantos pontos você quer nesse item, tá? E o nosso último é texto. Então a gente clica aqui, aparece a barra aqui embaixo para a gente digitar nosso texto. Vou explicar ele só por cima porque a gente tem uma aula específica para isso, tá? Então aqui na fonte a gente tem TrueType Font, que é para aparecer em todas as fontes que a gente tem no computador. Então aqui está dizendo que esse computador tem 391 fontes do tipo comum. Então ele aparece aqui, ó, Arial, Arial Black, Times New Roman, Calibre, Cambria, todas essas mais comuns de usar. Todas elas estão aqui. Todas que você instalar no seu computador, quando você reabrir o EasyCAD, ela já vai aparecer aqui, tá? É mais ou menos isso, pessoal. Aqui, esses outros botões a gente tem aqui para importar uma imagem, é só um atalho. Importar um vetor, também é um atalho. Essas duas funções a gente tem aqui em cima, que é Import Vector e Import Bitmap File. Aqui é para a gente desenhar um QR Code, eu já tenho essa função. E aqui é para a gente colocar uma pausa de tempo, tá? Essas duas últimas é para desenhar saídas input e output da máquina. Não tem função válida como gravação para a gente, tá? O timer é para alguns usos muito específicos, então quase ninguém usa, tá? Eu vou desenhar dois objetos aqui só para mostrar duas funções que a gente tem ali na barra de cima, que são para a gente apagar alguma coisa, ou a gente aperta o delete no teclado, ou clica aqui em delete object, aqui na barra superior, tá? Esse segundo botão aqui, se eu não me engano, é para a gente selecionar entre um e outro, então ele fica mudando, tá vendo? Ó? Ele muda a seleção que a gente tá aqui no momento. Esse aqui é para selecionar todos. E a gente tem aqui, ó, para combinar. Então eles viraram, ó, combinou os dois objetos na nossa lista de objetos. E agora a gente move os dois ao mesmo tempo, tá? O botão lá, o outro é para descombinar. E a gente tem botão para agrupar também. Que seria isso aqui, ó. A gente agrupou. É como se ele fosse combine. Então ele virou uma coisa só também, tá? E desagrupar. Fechou, pessoal? Então, resumindo na nossa ferramenta de desenho aí,
São essas funções, são essas possibilidades aí. Acredito que poucas pessoas usam o desenho direto no EasyCAD. A maioria desenha por fora, né? Ou pelo Corel, AutoCAD, Illustrator. Mas para fazer alguns ajustes pequenos ou desenhar alguma coisa rápida, você consegue fazer por aqui, tá? Então, vou ficando assim com hoje. Acaba a nossa aula e até a próxima.